Sejam todos bem-vindos ao Ctrl-Z Cast. Esse podcast ele é totalmente dedicado para a gente falar um pouco sobre tendências de consumo da geração Z. E para começar esse podcast, eu não poderia chamar outra pessoa senão Gustavo Souza. Ele é egresso do curso de Publicidade e Propaganda aqui da FIP e também é professor. Então, Gu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria primeiramente agradecer você por aceitar o nosso convite, tá? Eu que agradeço, o prazer é todo meu de compartilhar aqui alguns momentos com vocês, de ouvir, de produzir alguma conversa produtiva para quem vai nos ver e nos ouvir também. Pois é, Gu, então hoje a gente trouxe você aqui porque o assunto do podcast de hoje a gente quer trazer uma dualidade entre a publicidade de hoje e a de 10 anos atrás. E aí, antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e da sua vida profissional pra gente. Claro, perfeito. Eu sou egresso aqui do curso, né? Então sou publicitário de formação, mas depois eu acabei fazendo outras graduações também por conta dos meus interesses de pesquisa, né? Então também sou geógrafo e antropólogo de formação. E aí depois segui nessa carreira pesquisando também questões relacionadas à comunicação e o espaço urbano, né? Que são as minhas grandes áreas de pesquisa. Fiz mestrado e doutorado nessa área também e sou professor aqui na instituição há 10 anos. E aí tenho me dedicado a esses temas aqui também. No curso eu costumo lecionar muito questões voltadas para a comunicação e para a publicidade de uma perspectiva mais simbólica, para pensar a cultura e como é que isso impacta os nossos processos de criação, de planejar e de fazer uma publicidade mais significativa. Então a gente está nesse mix aí de fronteiras de conhecimento. Sim, legal. E a gente falando um pouco dessa questão social, queria perguntar a você, em relação à geração Z, assim, antes dessa questão de mercado, de publicidade, eu falo que a geração Z, ela é uma geração que ela é muito marcante, né? Ela é uma geração que cria muitas tendências e é uma geração que está muito forte no digital também, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como você acha que essa geração ela vive socialmente, no âmbito social, assim, antes mesmo da internet, de qualquer coisa assim relacionada. Claro, essa é uma geração que rompe um pouco com alguns valores tradicionais que a geração Y, né, os millennials, absorveram das gerações passadas. Né? Os millennials tinham muito isso de uma realização social daquilo que os pais ou a geração passada não conseguiram em termos de carreira, em termos de sucesso pessoal, de sucesso social também. Então, eles guardaram muito desses valores para serem referenciados, mas por questões aqui de crises na economia, crises culturais, muitos deles não puderam se traduzir. Né? A gente vive numa sociedade capitalista complexa, então é difícil de dimensionar isso. A geração Z já chega com uma abordagem um pouco diferente, menos crente dessas tradições, desses valores, desses rituais mais tradicionais, querendo fazer uma própria versão aqui do que eles entendem como carreira, como percepção social, profissional. Então, é uma geração já que concebe outras formas de se ver e de se pensar socialmente também. Não necessariamente as maneiras de entretenimento e de lazer vão ser as mesmas, né? Eles vão ter outras preferências. A noite, naturalmente, ainda é um predominante, mas o dia também passa a ser uma abordagem interessante para esses processos também. A socialização em grupos mais restritos, os estilos de vida, as formas de se conceber a própria identidade também feitas em grupos muito menores, em escalas muito micro em relação à geração Y, que era muito mais abrangente, que queria se identificar, de se pertencer e de revolucionar a sociedade por grandes causas. A geração Z está menos afeita. Não que ela não é politicamente engajada, mas ela está mais afeita para pequenas causas, pequenos núcleos, pequenas formas de se expressar. E isso gera um atrito com a geração anterior, né, que está para as escalas maiores. E a gente tem sempre essa polêmica aí, geração Y versus geração Z. Eu vejo muito que a geração Z é vista como uma geração assim rebelde, porque ela bate muito de frente, né, com tudo aquilo que vem de antigamente, quebra de padrões também, principalmente sociais. E eu queria também falar com você e também te perguntar em relação, agora falando um pouco mais de mercado e de publicidade, porque a gente vê a geração Z muito presente no digital. E eu queria saber mais, assim, como era antigamente a relação da publicidade, né, para hoje. Qual é a sua opinião sobre, assim? Sim, é engraçado pensar sobre isso, porque a gente viveu uma profissionalização da publicidade na internet, tal qual a gente conhece agora, há pouco tempo. Então, em 2012, eu lembro de ainda estar na graduação e perceber que ainda estava surgindo o Facebook Ads, né? Assim, o Instagram ainda não tinha a repercussão que tinha, as outras redes sociais ainda não tinham uma profissionalização muito específica para a publicidade. Então, a gente viveu o boom das redes sociais naquela utopia de que aquilo seria uma nova fronteira de socializar
publicidade, construir relacionamentos e vínculos, e a publicidade ainda engatinhava lá, com formatos muito mais tradicionais nesse sentido. A gente viveu nessa época também a expressão das blogueiras no formato tradicional, aquelas que Sim. detinham um blog, e depois, posteriormente, também a chegada dos youtubers para essa criação. Então, começa a lhe dar os primeiros passos para uma publicidade mais pautada no storytelling, né? Isso já estava, na época, na contação de histórias, já era uma força, mas também a criação de conteúdo passou a ser uma pauta, né? Então, a publicidade ali imersa num conteúdo para audiências mais bem delimitadas, que eram as mesmas audiências ou comunidades que as blogueiras, os blogueiros, que os criadores de conteúdo, youtubers, começavam a fazer antes desse mercado ascender e decolar. Então, a gente vivia uma publicidade muito mais nativa nas redes sociais nesse sentido, formatos mais tradicionais, para o momento em que a gente vive agora, onde isso é tudo muito mais pulverizado. Sim. Os formatos ainda, eles eram muito encaixotados ainda, a gente vivenciava ainda formatos muito específicos, né? A mídia impressa tinha o seu lugar, a mídia eletrônica o seu lugar, a mídia digital, em caixas muito bem delimitadas, e os investimentos, eles eram ainda maiores para as mídias mais tradicionais, né? Eletrônica, impressa, e não necessariamente para a digital. Hoje a gente vê uma bagunça nesse sentido, uma bagunça organizada, um caos organizado, o que complexifica o nosso trabalho, né, como planejadores de mídia, mas a gente vê essa revolução. O digital ainda engatinhava muito 10 anos atrás, né, e a gente viu em pouquíssimo tempo uma transformação muito grande, onde os mercados agora são muito mais caóticos, muito mais imersos, é difícil interpretar, a gente tem pouquíssimas receitas, o que a gente tem, na verdade, é um olhar atento e muitos testes para verificar aquilo que vai para frente, aquilo que não vai. E é interessante também a gente falar sobre essa questão de 10 anos, muita coisa mudou e muito rápido. E quando a gente fala também da questão do consumo mesmo da geração Z, a cada momento as pessoas querem se tornar pertencentes. E o consumo, principalmente com as redes sociais, se torna muito superficial. Então, um dia eu quero ser uma clean girl, outro dia eu quero ser uma messy girl, outro dia eu sou, nossa, saúde 100%, vamos acordar às 5 horas da manhã, tomar um matcha, correr. No outro, não, eu quero ser festeiro, eu quero estar em todas as festas, eu quero estar com a última moda. E assim, na sua opinião, isso é atrelado também com as redes sociais, mas também tem um pouco de uma deficiência social, digamos assim, no sentido de mentalidade mesmo. Você acha que a geração Z, ela tem uma mentalidade mais fraca, digamos assim, em relação social mesmo, de pertencimento? Acho que a gente precisa dar um passo antes para a gente poder entender isso. É que quando a gente fala de gerações diferentes, a gente fala de uma homogeneidade de certas características para um grupo social que depois se torna mais jovem, se torna mais ativo na sociedade de uma certa maneira. Sim. E o que vai determinar certos padrões de comportamento entre essas gerações? Como é que a configuração social, a configuração econômica, a configuração política, o cenário global está naquele momento? Então, o que a geração Z tem diante do cenário? Muitos escombros aqui agora, né? As crises são mais abrangentes, os padrões de vida antes idealizados em termos de carreira, profissão e sucesso mudaram muito porque se percebe muitos fracassos, a fragmentação e a precarização do trabalho fizeram com que muitos desses sonhos tradicionais fossem adiados. Então a geração Z encontra um cenário social aqui onde as coisas estão um pouco ruindo. Isso faz com que elas não tenham mais ideais muito mais fixos, ou carreiras muito mais fixas, ou ideais muito mais seguros, planos muito bem fundamentados. Então, essas identidades mais móveis, essas expressões mais móveis, né, onde hoje eu me atiro numa certa tendência e eu vou para outra, é um reflexo disso, onde os valores tradicionais ruíram, ou eles não entregam mais a segurança que antes entregavam para as outras gerações, as gerações se apegavam mais a esses valores tradicionais. Então, como é um cenário de crise, de dissolução, nada mais oportuno do que a nossa forma de sociabilizar e de se comunicar ser também assim fluida e móvel também. Eu não diria talvez que seja uma geração mais suscetível, mais vulnerável nesses padrões, mas é uma mecânica nova. A gente ainda tem poucos dados para dizer se isso vai representar ali algum problema, alguma perda social grave para essa geração, né? Então a gente tem esse contexto assim nesse sentido. Então é uma geração muito mais afeita para as tendências também, não só para rejeitar velhas tradições, Sim. mas para abraçar outras tendências também, de um consumo muito mais rápido, né? A gente diz que é uma forma de consumo de snacks, né? Então são pequenos lanchinhos, não mais, né? Assim, uma base sólida, uma nutrição sólida. E assim, antes a gente falava muito de migrar para o digital. Hoje em dia, dificilmente alguém não está no digital, né?
Você acha que essa mudança mudou, assim, drasticamente a criação de conteúdo, principalmente para a área da publicidade? Sim, sem dúvida. A gente passou de uma era onde as redes sociais eram mais utópicas, né? Como esses lugares da socialização. Isso já não é mais percebido, né? Elas são muito mais instrumentais profissionais, instrumentais de comunicação, ou lugares onde a publicidade se apoderou de uma forma, né? Então, a socialização nas redes sociais é vista de uma forma um pouco mais cínica também. É divertido que a gente vai até lembrar de alguns casos, como... de uma forma mais, uma piada assim, que existe recentemente, é como os adolescentes utilizam o Instagram, por exemplo, né? A morte do feed para eles, o uso de um perfil próprio, um perfil privado, onde se posta para uma audiência mais cativa, mas você tem o perfil tradicional para essa comunicação, e os stories, que são mais efêmeros, são utilizados. Ou quando existem, por exemplo, publicações em feed, são os dumps, que são fotos mais imperfeitas, fotos onde o próprio corpo, o próprio rosto não se evidencia dessa forma, fotos borradas em flashes. Então tem uma rejeição desses outros padrões dessa conquista, justamente por enxergar esses meios como meios muito mais cínicos ali de expressão da sociabilidade, né? E isso é um desafio para a publicidade, porque encontrar maneiras de afetar essas pessoas, ou seja, de dialogar com essas pessoas, já que elas têm um uso muito mais moderado, muito mais cínico também dessas redes agora, não apostando todas as fichas sociais nelas como as outras gerações têm também. Então é um desafio de tentar pensar qual que é também a extensão da mensagem publicitária nesse sentido. E como a publicidade é vista, às vezes, como esse ente ali perverso nesse sentido, como é que a gente vai se aproximar desse conteúdo de marca, desse conteúdo de publicidade, sem essa rejeição e essa restrição própria também. É bastante desafiador se comunicar com essa geração agora. E você acha, assim, que, falando mais assim, dessa parte de tecnologia, você acha que mudou mais a exigência criativa ou tecnológica, assim, da coisa, da publicidade? As duas coisas, elas andam paralelas. Eu acho que uma exigência para publicitária, assim, desde sempre, é a exigência dessa renovação criativa, né? Porque ela não é nem mais por décadas, nem mais por ano, mas ela é diária, ela é oportuna, ela é em termos de segundo. Mas isso se tornou uma variável agora porque o público-alvo é muito mais fragmentado, o nosso público é muito mais complexo. É difícil falar de grandes receitas para se entender o comportamento do consumidor, como o consumidor se porta, como antes a gente pensava nas massas. Agora, a gente não pensa num grupo seleto, né? A gente pensa em grupos fragmentados, os sujeitos são muito complexos agora. Então a exigência criativa de se comunicar para uma audiência muito heterogênea é muito mais drástico. Mas a gente tem mudanças tecnológicas também, né? A presença da inteligência artificial, por exemplo, ou até os processos, os recursos próprios que as plataformas vão tendo para se comunicar e para entregar conteúdo, né? Uma briga ali com o algoritmo, por exemplo, que tornam isso muito mais complexo também. Como é que a mensagem ela vai sendo entregue, a diferença entre o orgânico e o patrocinado, e como isso vai sendo percebido pelo público também. Então a gente tem ali um mix dos dois, mas com uma exigência criativa muito maior, no sentido de como é que a gente vai se aproximar de novo dessas pessoas, porque cada dia é um desafio novo para se pensar essa comunicação de uma forma mais natural e mais eficaz. Essa questão mesmo dos conteúdos serem muito rápidos, as coisas são absorvidas muito rápidos, todo dia tem uma tendência nova. Você acha que tem alguma estratégia que veio agora, assim, na atualidade, que vai perdurar nos próximos anos em relação à captação de pessoas? Isso é bastante complexo pensar nisso agora. Acho que a gente está vendo agora, que é um cenário para observar agora, é a derrocada da publicidade a partir de influenciadores. É uma coisa que não se imaginava, né? A gente imaginava um mercado crescente, ele cresceu muito nos últimos anos, mas a gente começa a ver uma derrocada. Uma derrocada em que sentido? Em uma baixa adesão da publicidade feita por eles, né? Dos chamados publis nesse sentido. Uma baixa adesão, uma baixa eficácia disso em termos de entrega, de resultados de mídia. As marcas já começaram a perceber um pouco essa queda. Então, algum parâmetro tem que mudar. Uma forma muito exigente agora é de como contar histórias em segundos, né? Micro histórias em segundos, se pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não está decretada a morte do formato longo também não, né? Na verdade, a gente precisa entender como entregar ainda narrativas de qualidade, né? A contação de história, ela é importante, o storytelling ela ainda é importante, mas outras vertentes também. O storydoing é mostrar como é que aquela história se articula com a realidade de fato, com casos reais, não mais a figura do influenciador, que é aquela figura que muito se parece com a celebridade, menos com a pessoa do cotidiano, mas com os não influenciadores, talvez, né? Que são sujeitos muito mais comuns do dia a dia, que se parecem, mas a materialidade dessa comunicação no dia a dia, para que ela não se pareça mais cínica, mas ela esteja ali imiscuída. E uma coisa, assim, complexa de se pensar, que a gente não diria antes, é que o offline precisa estar presente em todas as operações digitais também. O digital ainda, ele tem o seu trabalho, ele não vai ser rompido,
desenvolvido, mas um diálogo maior com as ações no ponto de venda, no espaço, no patrocínio de eventos, nas ativações, direto, né? Na percepção fora, ela ainda vai ser importante, não só para essas gerações mais antigas, mas para a nova também, para essa retomada da confiança ou para a redescoberta da confiança na mensagem publicitária. Sim. Falando um pouquinho também mais assim do digital, você acha que há alguma rede social que está aqui presente hoje muito forte? Você acha que com o tempo ela vai ficar obsoleta? Ou você acha que ou tem alguma rede social que você acha que vai perdurar ainda muito mais a questão de usuários? Eu acho que todas elas vão estacionar no número de usuários, né? E existe um grande número de pessoas que têm abandonado, têm feito detox digital, né? Ou se não fecham os perfis para todas as redes, diminui muito o seu uso também, tem se preocupado com o uso mais racionado ali de tempo de tela nesse sentido, né? Então muitos têm se preocupado isso por diversas questões, por uma perspectiva social própria, pessoal, por uma iniciativa pessoal, às vezes por questões de saúde mental, a gente tem visto isso também. Então acho que a gente vai estabilizar um pouco essa curva de tempo e de usuários também. Acho que novos usuários vão cessar um pouco isso. Eu não vejo, talvez, o fim ou a derrocada de uma das redes mais vigentes. Assim. A gente tem o Instagram e o TikTok competindo aí por uma liderança de comunicação, né? De consumo de conteúdo, mas eu não vejo nenhuma delas perdendo o sinal, perdendo o sentido. O que eu vejo, talvez, é um cansaço dos formatos, né? Sim. O TikTok, por exemplo, aposta nos formatos curtíssimos, mas um dos efeitos dos formatos curtos é essa alta saturação das mensagens também. Não sejam só publicitários, mas as mensagens de cotidiano também, assim, mais orgânicas também, elas saturam muito, assim, quem nos ouve, assim, nós mesmos aqui, podemos dizer, se consumimos por muito tempo, aquilo nos satura e já nos tira daquele momento, né, nesse sentido. Então, não vejo o fim de nenhuma delas, mas vejo, talvez, o pensamento de formatos, né? O TikTok tem experimentado ampliar o tempo, né, nesse sentido. Já tem vídeos com formatos muito mais longos. Mais de 10, 15 minutos. Exato, para experimentar. A forma de visualização também, né? Tem o TikTok Shopping chegando também, tem uma aba nova só para isso, que eles têm testado ultimamente. O próprio Instagram também tem mudado os lugares, as features, onde é que elas vão ficar, uma aposta maior nos recursos para customização dos stories também, já que isso, né? De questão ganho. Talvez os formatos sejam reinventados, mas não vejo a derrocada de nenhuma delas aqui nesse sentido. Patinam ali o Facebook, que já patinava há um tempo, e o Twitter, que nunca se configurou ali como uma rede muito mais feita para o mercado publicitário, né? Ela é sempre uma rede que ainda não encontrou um substituto à altura, né? Apesar de a gente ter ali o Threads e ter o Blue Sky como concorrentes nesse sentido, mas ninguém ainda substitui, sobretudo como segunda tela, né? Tá todo mundo assistindo um programa de TV, um reality show, uma novela e comentando ao mesmo tempo ali no Twitter como uma segunda tela, né? Ele ainda prevalece nesse sentido, embora ele ainda não seja muito competente nesse sentido de mesclar a publicidade de uma forma eficaz, como Instagram e TikTok, por exemplo, já conseguiram, né? Então a gente tem um cenário de poucas previsões. Em comunicação e publicidade, uma coisa que a gente fala assim é nunca declarar a morte e o fim, né? Sempre quando surgiu uma nova mídia, a gente declarava a morte, né? A morte do rádio foi decretada quando a TV chegou, a morte da TV foi decretada quando o streaming chegou, quando a internet chegou, e nenhum deles morreu, eles estão se fortalecendo. Uma prova são os formatos, como é que eles vão se hibridizando, né? A gente está aqui num podcast onde a gente alia vídeo e a gente alia áudio ao mesmo tempo, então tem formatos híbridos, o que as redes podem tentar mesclar aqui agora. Entendi. Eu te pergunto isso justamente porque de uns tempos pra cá eu tava vendo muito, não só no TikTok, mas também no Instagram, as pessoas glamorizando uma questão que é sobre tempo, você ter tempo, então ter o tempo livre. E eu lembro também que alguns meses atrás estava super na moda você ser uma pessoa inteligente. E aí quando eu fui parar pra ver, eu falei, mas como assim tá na moda ser inteligente? E aí era sempre as pessoas, não, porque vocês têm que ler livros, você tem que aumentar o seu repertório cultural e não sei o quê. E aí ficava mais uma coisa tão, assim, que tá tão na nossa frente, eu ficava sem entender o porquê. E aí eu comecei a analisar também que hoje em dia o tempo, né, você ter o tempo livre é um luxo, né, você ter tempo livre é luxo. E, mais uma vez, a questão do consumo sendo mudado, mais uma vez, tendências e aquela coisa assim. E eu queria saber o que você acha sobre isso, Gu, porque foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção, que foi essa trend de, tipo assim, você tem que ter repertório cultural, você tem que estudar, você tem que ler bons livros, você tem que saber conversar com as pessoas. E é algo que as redes sociais e o tempo de tela exageradamente que a gente tem, tira muito isso da gente, sabe? Eu queria saber o que você acha sobre essa questão. Assim.
Acho que aí a gente tem um cenário que é um cenário social, assim, novo, assim, recente, mas bastante complexo para se pensar e talvez, em certa medida, um pouco nocivo, que é a da performance. Não só qualquer performance, né? É a alta performance. E essa performance, agora, ela nem precisa ser tão evidenciada. A gente não precisa mostrar para os grupos, mas a gente precisa sentir que a gente compete com algo e colocar parâmetros cada vez maiores. Ou seja, o consumo cultural, por exemplo, ter repertório, tornou-se uma performance. Não é a leitura, porque a leitura é um bem, a leitura é um hobby, a leitura é um hábito que você gosta. Não é o esporte, a prática de atividade física porque ela é boa para a saúde ou porque você tem um objetivo relacionado a isso para o seu corpo, para a sua saúde, nesse sentido, ou porque se sente bem. Mas por uma performance. A gente tem vários mecanismos, né? Tem aquela plataforma também que ranqueia ali quantas atividades físicas, né? O Gym Rats ali, que é baseada nessa sede da performance também, né? Você capitaliza os desejos e as práticas do cotidiano das pessoas e torna aquilo como performances. Nada mais, nada menos é tornar o nosso tempo e os nossos hábitos produtos também, e objetos de consumo. Então, aos poucos, a gente vai mercadologizando o nosso cotidiano. Só tem uma fronteira ainda que não virou mercado, que não virou produto, que é o sono. A gente pode dizer ainda, né? Ainda, né? Porque na sociedade capitalista, né? Todo cuidado é pouco, né? Talvez o sono também se torne capitalizado nesse sentido. Sim. Mas a gente está numa sociedade da alta performance, e isso faz com que o nosso cotidiano, como um todo, ele se torne produto também, né? Então, mesmo capital cultural, né, que tem sido muito debatido, ele se torna um produto e um produto de diferenciação, né? Você se diferencia de outros sujeitos sociais, não só do seu grupo, não necessariamente do seu grupo, mas uma competição velada com outras pessoas ali que você nem conhece, mas para se diferenciar, se distinguir socialmente também e aplacar ali uma lacuna que se tem nesse sentido. Até o tempo se torna um produto e como se gasta esse tempo também. E como a gente pode se tornar assim autêntico? Porque tudo virou performance. Será que realmente eu gosto de corrida? Ou é porque tá todo mundo correndo? Será que realmente eu quero um Labubu? Ou é porque tá todo mundo querendo comprar um Labubu? Porque acaba que a gente vai perdendo muito da nossa identidade. Eu não sei mais o que eu gosto e o que eu não gosto. Será que eu não gosto daquilo porque eu realmente não gosto? Ou eu gosto daquilo porque eu realmente gosto? Muito complexo, né? Porque nós somos sujeitos sociais, então Sim. a socialização ela é importante. Então a gente adquire hábitos por observação, por ver grupos sociais, por se inserir. E esses desejos, eles acontecem. Eles são autênticos também, eles são originários. A questão é como é que a gente balanceia isso mesmo, né? Assim, como é que a gente identifica se isso é para nós ou se não é para nós, essas descobertas, essas tendências. Então, acho que a autenticidade vai nascer primeiro de um reconhecimento daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente é. Acho que atividades que se concentram em nós mesmos, elas são importantes, assim. Talvez diminuir um pouco de vozes que a gente escuta aí no dia a dia. O tempo de tela acaba tirando tudo. O tempo de tela é importante porque a gente acumula muitas vozes ouvidas e isso impede da gente ouvir as nossas próprias vozes, os nossos próprios desejos, entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Isso é um desafio. A gente não vai acordar num dia e vai saber. Mas primeiro reconhecer que nós somos humanos, que nós temos esses desejos e escutar a nossa própria voz para entender quais desses desejos, de fato, eles fazem sentido para nós, né? Ou quais deles são acessórios e nos pesam nesse sentido. Então, é interessante se você vê um produto e querer consumir esse produto também. Ou uma prática social muito adquirida, né? Jogar vôlei, correr. Isso é importante para mim, isso é interessante. Eu estava querendo fazer um esporte. A socialização nos ajuda a descobrir isso também, né? Então, isso é natural. Mas é entender quais são esses limites, escutar a própria voz também. Então, eu acho que isso é importante. Deixar as nossas relações pareadas, não só no online, né? Não basear as nossas relações, as nossas formas de pensar enquanto a gente consome um conteúdo em tela, mas também no conteúdo no dia a dia offline também, né? Se escutar um pouco mais, acho que talvez isso seja um bom caminho, uma boa trilha para pensar. Sim. E teve algum choque assim, cultural, tecnológico que bateu de frente com você, que você parou e falou, nossa, isso aqui tá diferente em relação tipo, de consumo? Eu acho que o que mais ainda me espanta, assim, que me assusta um pouco, porque isso afeta a todos, assim, independentemente da geração, as gerações estão mais nativas a isso, né, mas afeta outras gerações também, que é o consumo de conteúdo rápido, ou a inabilidade agora para a gente ficar por muito tempo ouvindo e prestando atenção em coisas, né? Isso, ninguém consegue mais, por exemplo, assistir um filme de 2 horas, né? Que é um padrão tradicional, né? Filmes têm que ser de 1h30. Um clipe... E com o celular na mão também. Exatamente. A gente não consegue assistir em casa sem olhar. Ou mesmo no cinema mesmo, né? Que já é um hábito reprovável, socialmente. A gente está vendo lá todo mundo na tela, lá, ou fotografando as cenas. Sim. Um clipe se torna um martírio assistir um clipe, que geralmente tem 3, 4 minutos no
máximo, né? Um videoclipe se torna um martírio para assistir. Os próprios vídeos curtos, né, que a gente não assiste ele ao final, a gente coloca ele na velocidade 2 para assistir, para escutar podcasts, para ver vídeos no YouTube, por exemplo, coloca em alta velocidade. Isso assusta um pouco, né? Assim, qual que é essa pressa? Assim, a gente salva tempo para quê, de fato? E no fim das contas, o nosso saldo de tempo é negativo. Eu não acho que tá todo mundo aí sobrando tempo para fazer atividades. Pelo contrário, né? A gente está sempre com menos tempo e sempre querendo mais tempo também. Então, acho que talvez isso é o que mais me assusta, porque isso deixa a gente suscetível para consumir coisas que talvez a gente não deseja, né? Isso predispõe a gente para um consumo impulsivo e para o FOMO também, né? O medo de estar por fora das coisas. O famoso FOMO. O famoso FOMO. Ele tende a ficar mais acirrado nesses processos. E vira um ciclo sem fim, né? Novamente, você quer aquela coisa, e você acha que você quer, mas não é que você quer, porque você foi tão estimulado a querer aquilo, que acaba querendo, assim. O que você acha que a gente pode fazer para desacelerar, sabe, Gu? Porque eu falo que a gente, atualmente, assim, dificilmente você não vai estar com o celular no dia a dia. É uma ferramenta que a gente precisa estar com ela. Se tornou, assim... É até ruim dizer, mas se tornou meio que uma extensão nossa, o celular. Sim, e é uma extensão. E acabou se tornando uma extensão. Mas até que ponto pode ser saudável pra gente? Principalmente pra nós também da área, né? Que tá sempre com o telefone, com o computador... 1001 áudios, é tanta coisa, e aí é tanta informação. Tipo, tem hora que, sabe, você surta. Então, assim, o que você acha que a gente pode fazer para dar essa desacelerada, assim? Acho que uma das coisas mais básicas, mais elementares, é entender seus próprios limites e estabelecer novos limites também, assim, né? Apesar de a gente estar com o celular o tempo todo, a gente precisar dele, mas estabelecer limites, assim, até onde eu vou usar, até onde as minhas notificações vão estar ativadas, né? Vou clicar ali numa ferramenta para desligar as notificações a partir de determinado horário, ou então em determinadas atividades não vou pegar o celular, vou sair com os amigos para um bar, algum restaurante, não vou tirar o celular do bolso, tirar o celular da bolsa para utilizar, vou socializar. Estabelecer esses pequenos limites para que a gente volte a ter esse tipo de conexão. Vou ao cinema e não vou utilizar o celular enquanto estou no cinema. Estou assistindo uma série ou um filme no streaming, só vou pegar o celular nos intervalos, durante o trabalho, só quando foi estritamente necessário. E acho que a criação desses limites nos ajuda também a entender quais são as urgências genuínas também, né? Porque hoje qualquer mensagem mínima, ela é urgente. A gente acessa para ver notificações vazias. Urgente, né? Então, acho que estabelecer esses pequenos limites, essas metas que só a gente vai compreender porque a gente vai entender melhor a nossa rotina, acho que esse é um primeiro passo. Assim, a gente consegue mais enxergar ali onde é que a gente precisa mexer mais, quais são as vazões nesse sentido. E acho que produz até uma higiene mental ali que vai nos ajudar até a nos escutar, nos entender melhor, dormir melhor, talvez descansar melhor, ou até entender coisas que você esqueceu, que eram divertidas, que eram relaxantes para você, mas que antes talvez o celular sufoque um pouco. Acaba se esquecendo por conta desse estímulo em excesso, né? Sim, total. Loucura demais, muita loucura. Mas aqui agora entrando mais um pouquinho na área assim, da publicidade, você acha assim, algum case ou alguma campanha nesses últimos anos assim, de publicidade que você viu que mudou o jogo no mercado? Boa pergunta aqui das campanhas. Acho que a publicidade brasileira é uma publicidade assim, muito bem sucedida, assim, globalmente, né? E a gente tem as grandes premiações, a gente vê a publicidade mais europeia, a publicidade mais estadunidense, por exemplo, e a nossa publicidade ela ainda continua muito autêntica, desde a época em que ela desponta para o mundo, né? A era de ouro da publicidade brasileira, ela é mais ou menos nos anos 90. E ali nos anos 90 ela começa a despontar globalmente, as agências começam a ter uma expressão assim, bastante alta assim, no mercado global de publicidade, atraindo as marcas nesse sentido, mas ela sempre foi muito autêntica, assim, então a gente vê elas passando por aí. Eu não teria, assim, talvez um case importante, mas a coragem das marcas de abraçar ali a diversidade brasileira. Então a gente vê a publicidade representando pessoas de diferentes recortes sociais, né? Pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, por exemplo, casais homoafetivos, ou até representando a diversidade racial brasileira, né? Nem só pessoas negras, mas as diferenças de cabelos, de cores, de olhos, de corpos também. Então, todas as marcas que abraçaram isso com mais coragem, eu acho elas interessantes, né? A gente pode citar ali as marcas de beleza que saíram na frente nisso, né? A Avon no Brasil, assim, teve um pouco desse repertório. A Skol também, que prestava muita atenção, que fez uma transição muito importante da publicidade que objetificava mulheres de forma muito agressiva para uma publicidade muito mais inclusiva. Né? Ela foi uma das primeiras a despontar com isso, assim, com grandes cases na época.
O Boticário também faz boas campanhas nesse sentido. Eu acho que esses são boas marcas que a gente presta atenção de como é que elas mudaram um pouco o jogo, abraçando um pouco essa coragem, né? Que é uma coisa engraçada de se pensar, né? Mas muitas marcas ainda não têm coragem de dar muitos desses passos. Acho que esses 3 casos, assim, são interessantes para se pensar como é que elas vão se comunicando com o público brasileiro, vai trazendo essas mensagens, introduzindo essas demandas, dizendo como é que a nossa sociedade é complexa, e a mensagem vai se tornando mais interessante também, mais eficaz. Você acha, na sua opinião, que a geração Z, ela é mais crítica com as marcas ou ela é mais engajada? Ela tem uma relação de cinismo em relação às marcas. É uma relação crítica, mas ao mesmo tempo uma relação também que ainda satira as marcas. Mas uma coisa interessante que tem se notado, e algumas pesquisas já apontam, que ainda o consumo de marcas, né, assim, os logos, as marcas, as sacolas, as expressivas, elas são importantes ainda, mas há menos uma preocupação com os originais. Os dupes, né, os falsificados, as réplicas, elas representam um valor interessante aí também, né? Então, talvez não é mais tão válido eu ter o original, mas a réplica já me satisfaz nesse sentido. Então, com a réplica, eu consigo performar socialmente. Mas, ao mesmo tempo, tem uma fuga dessas marcas tradicionais para outras tendências, como o upcycling, né? Então, as pessoas vão mais a brechós, fazem mais trocas, usam mais essas plataformas de compra e venda de usados, por exemplo. Todo mundo conhece um brechó físico, um brechó online, um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook que tem essas trocas nesse sentido. Então, é uma relação meio de dualidade, assim. Ainda se admira muito as marcas mais globais, mais expressivas, mas se busca esses outros meios também. E tem também uma paixão pelas marcas menores, as marcas nacionais que vão crescendo. Então, tem uma aposta nessas marcas também, que não são grandes marcas expressivas ainda, mas tem esse valor. Então, é uma relação mais cínica. Enquanto as outras pessoas tinham uma relação, né, as outras gerações tinham uma relação mais aspiracional, por exemplo, quem está numa classe social que não consegue adquirir todos esses produtos, tem um ideal ali de aspiração por consumir aquelas marcas. Hoje, esse ideal de aspiracional, ele muda um pouco, né? Então, tem essa dualidade, né? Uma relação mais crítica com as marcas, mas, ao mesmo tempo, uma relação mais passional com elas de uma outra forma também. Então, passa de uma aspiracional para uma relação mais cínica, mais de dualidade em relação a elas. O que é muito complexo para as marcas, né? Para pensar o quanto elas são queridas ou não, né? Então, talvez a gente acompanhe nos próximos anos as love marks, as marcas mais amadas, serem muito mais controversas, mais disputadas, né? Elas não são tão mais unânimes assim para serem pensadas, e é isso que tem viralizado agora. É verdade. Hugo, finalizando aqui com você, fazendo uma comparação aqui, se você fosse definir uma persona para a publicidade de 10 anos atrás e uma persona para a publicidade de hoje, como você definiria? Olha, para a publicidade de 10 anos atrás, a gente pensaria em uma pessoa mais jovem, que vai utilizar ali, né, no seu vestuário, vai utilizar múltiplas referências e múltiplas fontes, múltiplas camadas ao mesmo tempo, a gente vai ver. E uma pessoa que vai ter todos os apetrechos, todos os gadgets, né? Celulares, tablets, vai estar sempre com fone, já está com uma sobreposição de roupas, de cores, de estampas, porque ela quer estar antenada com todas as mudanças que aconteceram todas ao mesmo tempo. Né? Então, quer interpretar tudo, quer fazer parte de todos os mundos, quer interagir com todos os meios, porque era isso, né? Se comunicar para todos ao mesmo tempo, e tudo era muito vertiginoso. Hoje, a gente vai pensar numa publicidade um pouco mais tímida, mais neutra em relação a isso, muito mais atenta, que escuta muito mais, mas querendo se comunicar com poucos, assim, entendendo quem é de fato seu público, assim. Então, essa persona, ela deixa de ser tão expansiva, tão energética como ela há 10 anos atrás, e ela se torna um pouco mais moderada agora, com escuta muito mais ativa para tentar entender. Ela não quer pertencer a todos os grupos, mas ela é sensível a todos os grupos e causas, né? Ela não quer pertencer a todos, né? Ela sabe que ela não é capaz de pertencer a todos, ela pertence a alguns grupos, mas não deixa de se comunicar com outros também, secundariamente ali. Entendi. Você acha, então, assim, se for para fazer um comparativo, você acha que a publicidade hoje ela está muito mais segmentada e atrás não era tão pensada assim? Na verdade, tinha um desejo ali mais frenético por pertencer a todos os segmentos. Era uma coisa mais expansiva, né? Exato. Mesmo aquelas que se definiam como mais nichadas, elas queriam avançar e escalar outros nichos em pouco tempo. Entendi. Agora, comunica-se com nichos muito mais bem definidos, mas não se fecha os olhos para os outros também, para o movimento que os outros nichos têm feito para criar uma oportunidade. Porque os nichos também eles se diluem, né? Eles não são tão unificados, né? A gente não está vivendo assim, caixas tão definidas, mas bolhas que se
misturam, né? São manchas, assim. Então, ela está muito mais atenta, mas sabendo, tentando mapear quem é a sua comunidade de fato e como é que essa comunidade tem mudado o tempo todo. Muito legal a gente ver essa diferença, porque é em pouco tempo, mas muitas coisas mudaram, né? E é muito interessante a gente ter essa visão totalmente sobre a publicidade, até mesmo para a gente que está formando, né, na área, entender melhor sobre consumo e principalmente sobre as pessoas e quem a gente vai atingir, né? Claro, e não subestimar também o nosso público, né? O nosso público muito abrangente, o consumidor pensa muito, né? Encarar o público cada indivíduo, né, é diferente. Exato, como sujeito complexo. E essa tarefa não está nada fácil. Se não estava fácil em 2015, agora está muito mais complexa. O que não é ruim, né? Assim, o desafio sempre move a comunicação e a publicidade. Acho que talvez a nossa geração aqui está em boas mãos com você e sua geração aqui que vai se formar. Mas vai dar certo. Gu, queria mais uma vez agradecer você pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Estou muito feliz, a gente está muito feliz de ter você como sendo o primeiro episódio do nosso podcast, não poderia ser outra pessoa. E assim, muito obrigada mesmo por ter aceitado. E espero você estar aqui novamente nos próximos episódios, quem sabe, né? Um duo aí, né? O que você acha? Claro, eu adorei a proposta aqui. Adorei sentar aqui na cadeira aqui do Ctrl Z, assim, pra gente conversar um pouco. Espero que essa conversa aqui reverbere pra gente produzir outras conversas, né? Assim, o que vai mover a gente vão ser boas conversas, assim, o tempo todo, né? A gente não precisa definir as coisas. A gente tá numa era mais de tantas definições estanques, assim, né? Petrificadas. Mas pra gente produzir outras conversas que sejam significativas, né? O novo encontra o velho se renova e encontra o novo. Sim. E assim a gente vai, porque a nossa profissão é feita isso, né? E isso tem uma coisa que a gente sempre comenta em sala de aula, é que publicitário tem que ser bom de duas coisas. Bom de papo, ou seja, consumir de tudo um pouco. E bom de gente também, porque a gente precisa entender muito das pessoas. Não necessariamente a gente precisa ser extrovertido e conversar com todo mundo, né? Tem publicitários tímidos também, eu sou um exemplo aqui. mas entender um pouco como é que cada cabeça funciona, entender essa diversidade como um recurso importante para a gente produzir conversas significativas. Essa publicidade, no final das contas, para a gente definir, é produzir conversas, diálogos interessantes. E a conversa, né, não é uma mão única, é uma conversa porque parte da marca, parte do publicitário para o público, e essa conversa ela é interessante nessa relação, né? Então, que a gente consiga produzir conversas interessantes aqui de 2025 para os próximos 10 anos. Né? O que você achou da nossa logo? Eu achei maravilhosa. A gente tem um pouco aqui de umas referências. Você viu que a gente pegou um pouco de tudo, né? Exato, de cultura pop, das eras tecnológicas, do refazer o tempo todo. Acho que tem tudo a ver com a cara de vocês. Eu acho que tem bons episódios aí pra vir. Quem tá nos vendo e nos ouvir aí vai se interessar pelos próximos 8 episódios. É isso mesmo, pessoal. Vem muita coisa legal no nosso podcast, tá? Então aí não percam, fiquem ligados aos próximos e nos vemos até mais.